Olá, neste novo programa falaremos sobre o rastreamento do câncer de próstata. Para isso, tenho ao meu lado o Dr. Andrei Soares, oncologista clínico do Centro Paulista de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e chair do LACOG-GU. E nosso convidado especial, Dr. Deusdedit Cortes Neto, mestre, doutorando da Fundação Antônio Penteado Prudente. Antônio Prudente, perdão, e urologista da Santa Casa de São Paulo. Bom, um prazer tê-los aqui. Obrigado, Marcelo. E eu queria explicar o motivo principal da nossa realização desse programa, desse tópico, é essa nova consulta que o US Task Force fez agora no começo do ano, provavelmente mudando as recomendações para o screening do câncer de próstata. Podia comentar um pouquinho para a gente quais eram as recomendações, o que embasaram essas recomendações e quais são as novas diretrizes? Posso sim, Marcelo. Primeiramente, agradecer o convite, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Bem, só para a gente contextualizar, o US Task Force, na realidade, é um painel de especialistas não governamental americano, com especialistas que não estão inclusos nem urologistas nem oncologistas. E é um painel que serve para dar recomendações sobre screening e aconselhamento de doenças, principalmente oncológicas, para médicos generalistas dos Estados Unidos. Em 2012, esse US Task Force saiu com uma recomendação como o screening do PSA para o câncer de próstata como uma recomendação grau D, ou seja, desrecomendando a realização do screening com PSA para o câncer de próstata. Essa foi realmente uma atitude muito polêmica, teve uma contrapartida da própria Sociedade Americana de Urologia, mostrando o desserviço que foi feito pelo US Task Force com essa recomendação. E quais eram os argumentos do US Task Force? Eles colocaram, eles criaram essa recomendação a partir da evidência de dois estudos grandes, populacionais grandes, um americano, que é o PLCO, que mostrava que não havia diferença entre mortalidade e câncer específica para os grupos que fizeram screening daqueles que não fizeram screening. Em relação ao estudo europeu, que é o estudo de screening para câncer de próstata europeu, são 7 países, o principal braço é o braço sueco, ele mostrava que existia uma diminuição da mortalidade de câncer específica para os pacientes que haviam sido rastreados, porém, existia uma necessidade de screening de 1.400 pacientes para se evitar uma morte câncer específica, ou seja, um número muito grande. Esses dois estudos foram atualizados. O PCLO americano foi visto o alto grau de contaminação desses grupos. Então, pacientes que teoricamente não haviam feito screening, haviam feito testes de PSA, isso chegava a 80%, então caiu um pouco por terra o PLCO. E o estudo europeu, ele foi atualizado, e inclusive chegando no braço de Gothenburg, mostrando que esse número de necessidade de screening para tratamento chegou a cair para 292. Com 13 anos, 14 anos de evolução do estudo, os braços eles se afastam na curva mortalidade de câncer específica. Isso daí seria semelhante a uma mamografia para o câncer de mama. Então, essas duas atualizações desses estudos que motivaram essa recomendação do US Task Force acabaram levando o próprio US Task Force, agora recentemente em abril de 2017, a mostrar uma tendência à recomendação, colocar como recomendação grau C o screening com PSA para pacientes entre 55 e 69 anos. O que seria essa recomendação grau C? Seria aquela recomendação de screening com decisão partilhada entre médico e paciente, que é o que mais ou menos a gente vê nas nossas sociedades como urologista. Deusdedit, esses dois grandes estudos que você muito bem colocou, na verdade, ele além dessa grande contaminação no europeu, pelo contrário, tiveram quase um quarto dos pacientes que não fizeram o rastreamento e deveriam ter feito, coisa que no americano, 80% que não deveria ter feito, fez, ou pelo menos tinha um PSA prévio. 3% de contaminação no europeu apenas. 3% no braço, acho que só do Gothenburg. Quando a gente pega o braço todo do europeu, um pouco acho que é 24, mais, que acho que o grande peso... Agora, existe uma diferença também bastante importante entre os dois estudos e dentro do estudo europeu com o braço do Gothenburg,
que é em relação a momentos de fazer o PSA, quer dizer, a cada quantos anos se faz o PSA, necessidade de toque ou não, quer dizer, o que isso pode impactar e qual foi a grande diferença entre, pelo menos, esses estudos? Bem, então, já que a gente está falando de estudo europeu, vamos falar dos guidelines da Sociedade Europeia. O que se tem hoje em dia de guideline da Sociedade Europeia? Primeiro, um conceito muito interessante de PSA basal. Então, o que a Sociedade Europeia preconiza é que se faça a dosagem do PSA na faixa etária entre 40 e 50 anos para os pacientes, para que se tenha esse PSA basal. A partir desse PSA basal, se o paciente acima de 40, entre 40 e 50 anos tiver um PSA abaixo de 1, ele deve estar fora do grupo de risco. E se ele tiver até 60 anos com PSA abaixo de 2, também está fora do grupo de risco. Para pacientes em grupo de risco, que seriam os afrodescendentes, paciente com histórico familiar ou com PSA acima de 1 entre 40 e 50 anos e PSA acima de 2 acima de 60 anos, esses pacientes eles deveriam ser rastreados com PSA a cada 2 anos. Então, PSA eles fazem a cada 2 anos. Para os pacientes que não estivessem no grupo de risco, eles aumentavam esse screening de PSA para cada 8 anos. Tá? Em relação ao toque retal, você perguntou, o toque retal é um assunto muito polêmico, não existe um estudo randomizado, um estudo bem desenhado para fazer a avaliação em relação à importância dele ou não. Ele faz parte do exame físico, como urologista eu acho que é importante, faz parte do exame físico. Agora ele deve ser associado a outras ferramentas que a gente tem, inclusive como refinamentos do PSA, novas ferramentas que a gente pode comentar mais para frente, para que você defina ou não a necessidade de se fazer uma biópsia naquele paciente específico. Você comentou uma coisa muito interessante, como a gente volta nesses dois estudos principais, a população de maior risco. Então, quando a gente volta nesses estudos principais, a gente tem em torno de 4 a 5% apenas de pacientes de alto risco. São eles com histórico familiar importante ou alguém com câncer de próstata próximo para primeiro grau com menor de 65 anos, que você aumenta mais ainda esse risco. Tem estudos mostrando que 3 vezes maior a chance quando você tem pelo menos um parente de primeiro grau. A população negra tem um risco maior ou até mesmo os pacientes com mutações. A principal mutação quando a gente fala em câncer de próstata é BRCA2. Existem algumas outras, mas a grande mutação hoje, pelo menos bastante vista, com uma incidência não desprezível nos pacientes, acabaram estando fora desses estudos. Então, quer dizer, mais um motivo de que o estudo não está realmente representando talvez o melhor paciente para a gente estar avaliando, né? Acho que precisa talvez refinar algumas coisas em relação a isso. Eu acho que também vale a pena lembrar que o tempo de segmento dos pacientes, na primeira publicação de 2009, lá do New England, foi um tempo muito curto, né? A gente sabe que na grande maioria dos casos, à exceção daqueles tumores de próstata muito agressivos, para o paciente ser diagnosticado e morrer da doença, vão ali mais de 10 anos. Pelo menos 10 a 15 anos de acompanhamento, né? Para se falar. E o primeiro estudo foi publicado com tempo mediano de segmento de 7 anos, que era muito curto, realmente não era para ter diferença. Exato. E agora, com essas novas atualizações, a gente vem percebendo uma melhora da sobrevida a câncer específica nos pacientes que foram rastreados e que incluíam aqueles pacientes em risco intermediário e alto risco. Uma outra coisa interessante, Dosete, em ambos os trabalhos, a idade limite para o rastreamento foi 70 anos. Você acha que essa realmente é um bom ponto para se parar o rastreamento? Esse é um assunto sempre difícil quando você tem um paciente na sua frente, aquele paciente dos 76 anos com shape 60, né? Aquele paciente que tem uma saúde exuberante, um coração muito bom e que tem uma expectativa de vida acima de 10, 15 anos. Bem, os guidelines mostram que esses pacientes, no europeu, acima de 70 anos, a princípio não é recomendável se fazer o screening, mas para pacientes acima de 70 anos, com expectativa de vida maior do que entre 10 e 15 anos, é decisão compartilhada. Então, acho que para esses casos específicos desse paciente que você coloca, Marcelo, em relação a idade não é um fator determinante de que o paciente, não vou fazer PSA para esse tipo de paciente. Decisão compartilhada, expectativa de vida maior que entre 10 e 15 anos, com boa saúde, eu acho sim, na minha opinião, que esse paciente deve ser rastreado com PSA,
se essa for também da opinião dele. Existe um dado interessante, alguns trabalhos vêm sendo publicados recentemente, mostrando a expectativa de como vai ser o diagnóstico no futuro se a gente adotasse realmente esses critérios do US Task Force, né? Mostrando que a gente aumentaria provavelmente em 50% a chance de diagnóstico de doença metastática, isso lá por 2025, que a gente deixaria de evitar 30% das mortes. Então, acho que a gente tem que realmente interpretar com muita cautela e talvez essa decisão compartilhada com um screening individualizado seja realmente a melhor opção. Isso é interessante, Marcelo, que assim, se a gente pegar a curva histórica de screening de PSA, depois do aumento do PSA, o screening aumentou, depois do aparecimento do PSA, houve um aumento exponencial bem gradativo do screening de PSA, e logo depois da recomendação do US Task Force em 2012, esse screening diminuiu. É uma recomendação muito forte, principalmente para as comunidades de língua inglesa. Então, tem um trabalho americano mostrando exatamente isso que você falou, diminuiu em torno de 20% a 28% a detecção em relação ao screening, a realização do screening, e também de que existe esse risco de aumentar o número de pacientes com doença metastática ou doença de alto risco não diagnosticada e que vão morrer pela doença, mortes evitáveis. E mais um estudo também australiano, muito bem desenhado, muito bem avaliado, com um longo follow-up desde o US Task Force, mostrando que em alguns estados australianos, depois dessa recomendação, o câncer de próstata passou a não ser o câncer mais comum em homens naquela população. Então, bem interessante. E mostrando diminuição do screening, diminuição do número de biópsias e diminuição do número de prostatectomias radicais. Mas pegando o gancho desse medo, dessa preocupação de que a gente vai ter paciente passando com alto risco ou com doença metastática, e isso é um pouco real, mas se a gente pega desde o início do screening com PSA, a gente vê que a incidência de câncer de próstata aumentou muito. Quando a gente pega os dados americanos, a gente vê que realmente o gráfico e a incidência de câncer de próstata aumentou muito. Por outro lado, a mortalidade não reduziu. Estou mostrando que talvez o diagnóstico do câncer de próstata, acho que é uma grande discussão, e a gente talvez vai entrar no que você falou sobre como selecionar o paciente, não é só um diagnóstico. E o que corrobora um pouco isso, quer dizer, não é só o diagnóstico, e eu queria ouvir o que você acha disso, os dois maiores estudos de avaliação, tanto o Pivot quanto o Protect, um atualizado esse ano, o outro o ano passado, que acompanharam aí um pouco mais de 2.000 pacientes com câncer de próstata, um pouco mais de 700 pacientes com câncer de próstata, em um deles estratégia de cirurgia ou acompanhamento, o outro cirurgia, rádio ou acompanhamento, não mostraram na verdade diferença nenhuma entre quem não faz nada ou quem faz algum tipo de tratamento ativo. Quer dizer, como que eu posso interpretar isso e como que a gente pode mudar isso, já pegando o teu gancho na... Só fazer um adendo, é que eu acho que o mais correto seria falar que a queda da mortalidade do câncer de próstata não foi proporcional ao aumento da incidência dessa doença. Porque depois que o PSA entrou no nosso uso prático, houve sim uma redução da mortalidade, mas não foi tão grande quanto o aumento da incidência. Então, na verdade, não. Se você pegar os dados de estatísticos americanos, que talvez sejam um dos dados confiáveis, a mortalidade em si não diminuiu. O que diminuiu foi a taxa de pacientes vivos em 5 anos. E aí que eu coloco outra coisa. Muito provavelmente isso aconteceu pelo avanço do tratamento desses pacientes. Se você pega os quartis de anos em que os pacientes foram tendo uma sobrevida em 5 anos, a gente consegue ver que lá de 73 a 76 era uma coisa, 2000, 2005 é outra, e 2005 em diante a gente sabe com a chegada de docetaxel, cabazitaxel, abiraterona, enzalutamida, radium e cada vez mais medicações chegando, o que a gente fez é que a gente estendeu o tempo que esses pacientes vivem. E muitas vezes, como eles são pacientes idosos, eles acabam morrendo até por outras causas. Mas não necessariamente eu não consigo enxergar tanto que essa mudança aconteceu pelo PSA. Tanto que nos anos da década de 90 isso não modificou muito, isso foi mudado de 2000 para frente. Só lembrando os dois estudos que você citou, Andrei, esses estudos começam do seguinte, eles começaram, a avaliação deles é da década de 90, 98, então quando se reanalisa esses estudos, essas séries, o que se vê é o seguinte,
Muitos pacientes foram tratados naquela época, considerados como um alto risco, e não eram alto risco. E também o tratamento mudou, a qualidade do tratamento mudou. Não se avalia só câncer de próstata com mortalidade de câncer específica, mas sim presença de metástase ou não, porque se fala em qualidade de vida. Sem sombra de dúvida, qualquer screening vai diminuir isso. Isso é uma coisa que a gente vai perceber nos estudos pós-US Task Force. Nesse australiano já mostra isso. O maior número de pacientes, se ele tiver num grupo de não screening, com o maior número de pacientes com metástases nesses grupos não rastreados. Então, isso demonstra o quê? Pior qualidade de vida para os pacientes, maior custo em termos de saúde pública, porque, afinal de contas, os tratamentos melhoraram, mas encareceram absurdamente. Um tratamento de um paciente metastático hoje pode pagar o screening de uma população aí, por anos, de vários pacientes. E aí entra um conceito que eu acho que é interessante a gente falar do screening populacional, do screening de oportunidade, né, oportunístico, aquele paciente que senta no seu consultório. O paciente que senta no seu consultório, muitas vezes não é nem você que pede o PSA, falando do urologista. Ele já vem com PSA e muitas vezes não foi nem um médico que pediu, foi um colega que pediu para um médico que, inclui aqui, ele pegou o pedido do paciente, de um outro médico, incluiu o PSA lá e chega com o PSA para você. Então, o rastreamento de oportunidade é muito decisão do paciente e muitos já chegam com esse PSA na mão. Para populacional, o que se tem que ter é que para um rastreamento populacional você tem que ter uma doença de significância, que no caso é o câncer de próstata, uma doença que tenha um período assintomático que possa ser curada, estamos falando do câncer de próstata, uma doença que tenha exames fáceis e baratos para seu diagnóstico, continuamos falando do câncer de próstata, e que para que ela seja efetiva, ela tem que atingir pelo menos 70% da população base. E é esse o ponto onde a gente acaba pecando, principalmente nos países onde não tem uma política de saúde tão bem organizada. Eu acho que é lógico, se a gente parar de fazer screening, a gente acaba com overdiagnosis. Né? A gente não vai diagnosticar mais ninguém que não precisaria ser diagnosticado. Overdiagnosis and overtreatment. O seu consequente tratamento. Porém, a gente certamente vai aumentar a mortalidade relacionada ao câncer de próstata ou o desenvolvimento, ou o diagnóstico de doenças metastáticas, doenças incuráveis. A gente está falando bastante de PSA, a gente falou um pouquinho sobre toque retal, mas o que a gente realmente gostaria é de identificar o paciente que precisa ser diagnosticado e tratado, né? Aquele paciente de risco intermediário ou de alto risco, e identificá-lo ainda num momento em que ele é curável, né? E a gente tem visto o advento tanto de exames de imagem quanto de testes genéticos e moleculares que provavelmente muito em breve vão estar incorporados na nossa prática clínica. Podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Porque aproveitando que o Marcelo falou, a grande importância, a grande crítica ao rastreamento é o impacto psicossocial do paciente ter um câncer. Então, quer dizer, por que eu vou biopsiar um cara até que é abaixo risco? O cara vai conviver, tem um câncer aqui, como é que eu vou viver com isso? O impacto psicossocial. E as toxicidades, claro, baixas, vão reduzindo, vão diminuindo conforme o advento da tecnologia vem chegando, mas querendo ou não, a gente tem algum tipo de toxicidade nos pacientes que fazem a biópsia. Existem alguns riscos, podia até comentar um pouquinho desses riscos e o que a gente tem para melhorar, e do tratamento, uma vez que você tem o diagnóstico, né? Então, acho que essa é a grande importância porque o Marcelo falou. Como é que eu vou selecionar melhor o paciente para realmente fazer uma biópsia? E já aproveita, você pode até falar se tem alguma maneira de... Como é que a gente hoje avalia, depois que você fez o diagnóstico, o que o paciente deve ser tratado ou não? Perfeito. Eu acho que o grande divisor de águas desse bate-papo aqui, Marcelo, Andrei, é o seguinte: a gente tem que separar o que é screening do que é tratamento. Tá? Uma coisa é screening, a outra é tratamento. Dizer que você vai fazer super tratamento num paciente e para não fazer subtratamento você simplesmente não vai fazer um teste é tapar o sol com a peneira. Isso tem que ficar muito claro, eu acho que é muito importante isso daí. Feita essa divisão, o que é screening, o que é tratamento, todo paciente tem direito ao seu diagnóstico. Ele precisa saber qual é o tipo de doença que ele tem. Uma vez diagnosticado com a doença, a gente tem hoje em dia muito mais condições, não é 100%, mas a gente tem muito mais o conceito da vigilância ativa. A gente sabe que tem doenças menos agressivas, não letais, que podem ser simplesmente observadas. Não simples, né? Porque nunca é simples uma observação, mas existe já esse conceito
muito mais discutido, ventilado na comunidade urológica, oncológica mundial, o conceito da vigilância ativa. Muito bem. Em relação... Que no guideline atual de 2017 da EUA já é colocado como o tratamento de escolha para os tumores de muito baixo risco e para boa parte dos tumores de baixo risco. Entra só a questão psicológica que o Andrei falou, isso para o europeu acho que funciona muito bem, para a população latino ainda é uma coisa meio, eu tenho diagnóstico de câncer, vou ficar com esse câncer ou não, mas isso é uma questão um pouco mais filosófica de análise psicológica, qualidade de vida do paciente. Mas o fato é que existe essa opção. Falando então agora de superdiagnóstico, então como se evitar biópsias desnecessárias, né? Então a gente tem um paciente que existe uma suspeita, nós temos os refinamentos do PSA, então PSA livre sobre total, a gente tem a densidade do PSA, a gente tem a velocidade de crescimento do PSA e mais recentemente a gente tem os testes genéticos, nos Estados Unidos o 4K, que são as 4 calicreínas, que vão aumentar a chance de identificar um possível tumor de alto risco, né? Um tumor de risco intermediário ou alto risco, inclusive com o trabalho do PCLO mostrando isso, o 4K, o teste 4K ajudando no diagnóstico de pacientes com tumores de alto risco. Então, além do 4K para o meio europeu, a gente tem o Estocolmo 3, que é basicamente o 4K com alguns outros marcadores, inclusive os marcadores genéticos de instabilidade, e que também vão ajudar para identificar qual é aquele paciente que realmente tem um risco de um tumor clinicamente significativo. Acho que esse é o termo. A gente tem que correr atrás de tumores clinicamente significativos. Então, esses marcadores genéticos realmente vão nos ajudar, vão melhorar. Em relação a exames de imagem, a gente tem a ressonância. A ressonância, hoje em dia, para guiar biópsia, a gente sabe que existe um valor preditivo positivo muito grande, uma sensibilidade e especificidade muito grande quando se acha uma lesão suspeita, um PIRADS 4, um PIRADS 5 na ressonância. Se o tumor for menos do que 5 milímetros e for um Gleason 8 para cima, você tem 83%, mas se ele for maior do que 2 ml de tamanho e tiver um Gleason 8, ele tem 100% de especificidade na ressonância. Em relação à ressonância guiar a biópsia ou não, ainda é meio controverso, existe a fusão de imagens com softwares, mas ainda é feito também biópsia com fusão cognitiva e ainda faltam estudos para mostrar se realmente isso vai trazer um benefício na detecção de câncer ou não. Mas a biópsia, sim, seria um exame para, já que tem grande especificidade e sensibilidade, um exame para talvez, numa suspeita clínica, fez a ressonância não é tão sugestiva de um tumor clinicamente significativo, de segurar aquela biópsia para aquele paciente e não fazer uma biópsia desnecessária. Então tem o seu papel, sim. Uma vez feita a biópsia, os achados, como entender o que é baixo risco, muito baixo risco, até que ponto os critérios da MICO, eles são válidos, até que ponto agora com a medicina personalizada, análise genômica, tudo isso não pode eventualmente refinar? O que a gente tem hoje para refinar? Como é que a gente pode pensar nisso? A resposta é medicina translacional, é da bancada para a beira do leito, né? From bench to bed. Então, essa medicina translacional, ela vai refinar os critérios clínicos. Então, você tem os critérios da MICO, que a gente usa há bastante tempo, mas você tem hoje em dia testes moleculares, como o Oncotype, agora mais recentemente o Decipher, querendo sair já do pós-prostaté para vir para a biópsia, o Prolaris, são todos testes que vão te dar um melhor panorama em relação ao grau de agressividade daquele tumor, para aí sim dar uma melhor informação ao seu paciente em relação a uma vigilância ativa. Esses testes vão ajudar para que você dê melhor substrato para o paciente em definir se ele entra num programa de vigilância ativa ou se ele parte para um tratamento curativo com uma radioterapia ou uma prostatectomia. Gente, eu acho que voltando agora para um cenário ainda mais precoce, eu acho que se a gente pudesse, o ideal seria evitar o câncer de próstata, né? A gente está falando aqui, na verdade, não de uma profilaxia primária, mas tudo que a gente conversou até agora é uma profilaxia secundária. É diagnosticar a doença e tratar.
relação à profilaxia, você poderia contar um pouquinho para a gente se existe alguma droga que a gente poderia usar para reduzir a incidência, o risco de desenvolvimento do câncer de próstata? Então, Marcelo, em relação à quimioprevenção, que é o que eu acho que você está perguntando, a gente tem 2 grandes estudos, que é o PCPT para finasterida e o REDUCE para dutasterida. O PCPT para finasterida mostrou uma diminuição do diagnóstico de tumores não clinicamente significativos, mais um aumento do diagnóstico de tumores clinicamente significativos, né? Já o REDUCE, num primeiro momento, publicado no New England, não mostrava esse aumento de tumores clinicamente significativos, mas depois de uma revisão, foi visto que mesmo o REDUCE, ele aumenta, mesmo a dutasterida, ela aumenta esse risco de tumores clinicamente significativos. O que se tem que pensar nessa quimioprevenção também são os efeitos colaterais na esfera sexual do paciente, né? Então, você colocar para um paciente jovem, onde a principal preocupação dele com o tratamento, uma delas é o efeito colateral da diminuição da potência, você colocar uma quimioprevenção com uma medicação dessa por anos, você já vai estar antecipando um possível efeito colateral do tratamento. Acho que vale a pena só reforçar, concordo plenamente, que o FDA emitiu um warning recomendando que essas 2 drogas realmente, tanto a finasterida quanto a dutasterida, não sejam utilizadas com esse objetivo. Por causa dessa revisão do REDUCE. Exatamente. Bom, esse é um tema bastante amplo, bastante extenso. A gente poderia ficar horas aqui conversando sobre inúmeros aspectos da prevenção ou do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Eu queria agradecer o Andrei, agradecer a Deusdedit. Eu que agradeço, Marcelo, mais uma vez. E esperamos vê-los em breve. Obrigado, Marcelo. Obrigado.